Olá, pessoal do laboratório. Olá, caros colegas analistas clínicos. Estamos aqui novamente, eu, Humberto Medeiros e Valber Matias, para comentar os casos 3 e 4 que vocês fizeram aí nos dias anteriores da semana da hematologia avançada, que já está aí praticamente acabando, né? Espero que vocês tenham gostado também desses outros dois casos. Valber? Olá pessoal, espero que realmente vocês tenham gostado e esses casos que vamos mostrar a seguir, vocês vão ver uma variedade celular. Será muito bom para o estudo. Certo, então vamos lá. Na primeira questão do caso 3, o hemograma do paciente deste estudo de caso apresentou os seguintes dados exibidos pela imagem 1. De acordo com estes dados, que procedimento laboratorial nós devemos fazer para obter todos os valores referentes à amostra? Bem, se vocês avaliarem esse laudo, né, do equipamento, observemos aí que existe uma seta, desculpe, existe uma seta aí no WBC do lado direito, representando um aumento do número de leucócitos, uma leucometria elevada. Então, nesses casos, sempre fazemos aqui uma diluição da amostra. Então, essa é a resposta do procedimento que a gente precisa fazer. Porque se o aparelho não leu, é porque está acima do limiar de leitura desse aparelho. Então, a gente tem que fazer uma diluição para trazer o número dessas células para um valor que o equipamento possa ler. Entenderam, gente? Então, a gente faz uma diluição. Então, vamos à questão seguinte. Então, após o procedimento que fizemos, que vocês já sabem que foi uma diluição, de acordo com a pergunta anterior, nós temos os dados abaixo. Então, nós conseguimos fazer com que o aparelho lesse. Então, qual seria o valor do leucócito desse hemograma? Então, eu até coloquei aqui o fator da diluição. A diluição foi feita uma diluição 1 para 2. Então, para a gente chegar ao valor de leucócito real, a gente pega o que o aparelho leu e multiplica por 2, pelo fator da diluição. Se a gente tivesse feito uma diluição 1 para 10, multiplicaríamos por 10. Como fizemos uma multiplicação, uma diluição 1 para 2, então a gente multiplica por 2. E se eu não tivesse dado o fator da diluição? Então, a gente teria que comparar os valores que o aparelho leu na primeira amostra, sem diluição, e comparar com o que ele deu agora. Então, vamos ver aqui algum valor que ele deu lá. Ele deu a leitura do hematócrito, né? Então, se a gente pegar o hematócrito e comparar com o hematócrito da segunda leitura, que foi da diluição, a gente vai ver que mais ou menos está mais ou menos a metade. Observemos também o mesmo em relação à plaqueta, né? No anterior, observemos a plaqueta no valor de 96.200 e diluído deu exatamente 48, praticamente a metade, não é isso? Então isso vai fazer exatamente a confirmação em relação ao fator de diluição que é 2. É 2, exatamente. Então, para a gente chegar ao número de leucócitos aqui, a gente vai pegar o leucócito que o aparelho leu e multiplicar por 2, que é o fator da diluição. E aí a gente chega ao número de 396 mil leucócitos por milímetro cúbico. Então, essa é a resposta dessa questão. Então, vamos à questão seguinte. Então, chegamos às imagens. Observe a imagem 3 e identifique as células de número 1 a 17. Pessoal, como vocês estão vendo, tem muitas células nessa imagem. Então, a gente vai comentar apenas aquelas que deixariam dúvidas. As que você vendo a imagem, você já vê que é um neutrófilo segmentado, que é um bastão, essas a gente vai pular, certo? Para a gente não perder tanto tempo. Valber? Pronto, a imagem número 3, observando aí, vocês vejam que é um mielócito. Eu queria fazer uma ressalva, A célula 3. a célula 3, uma ressalva em relação a essas celularidades. Vamos encontrar células exatamente em processos de transição entre bastão e meta, meta e mielócito, mielócito e promielócito. Então, essa avaliação tem que ser levada em consideração exatamente para chegarmos a uma definição da morfologia celular. Nesse caso, a célula 3 é um mielócito.
A célula número 4, velho. Número 4, vocês estão vendo aí que também é um granulócito imaturo, porém o núcleo já está alongado, então é um metamielócito. A célula número 7, né? A célula número 7, vocês podem ver que ela também tem um formato do núcleo arredondado, porém já alongando. Então é uma célula em transição entre um mielócito e um metamielócito. Exatamente, Beto. E a número 8? Número 8, nós temos aqui a célula com o núcleo ainda arredondado, granulócito imaturo também. Vocês podem ver que o citoplasma é granulado. Então, nós temos um mielócito. Valber, célula número 9. Pronto, já observe aí a célula número 9 com a quantidade de grânulos maior, e uma célula maior do que essa que o Humberto acabou de falar. Então, nós a consideramos... Eita, não, desculpe, é a célula 12, Valber. 12? É, célula 12, exatamente. Que você está falando. Então é um pró-mielócito. Certo. Nós temos aqui a célula 14. 14, nós temos exatamente um promielócito e mielócito, naquela fase exatamente de transição entre uma e outra. Então, aqui nós temos a célula 15 e 10, que são basófilos. Vocês podem ver que a granulação escura, a gente praticamente não consegue enxergar o núcleo. Exatamente. Então, são basófilos. E aqui a gente tem o quê? A gente tem a 17, um mielócito. A 6, né? Cadê? A 6 aqui embaixo. A número 6, pessoal, essa célula aqui, vocês praticamente só tem núcleo e cromatina frouxa. Então aqui a gente tem um blasto. Pequeno. Um blasto pequeno, mas é um blasto. Vamos ver mais aqui. A célula 9, um metamielócito. E acho que daqui as que deixariam dúvidas eram essas. Então vamos para a próxima imagem. Observando a imagem 4, identifique as células de número 18 a 34. Também vamos fazer a mesma coisa, né? Aqui vale a pena a gente comentar sobre a célula 28, que se trata de um eritroblasto. Vocês podem ver aí o citoplasma praticamente igual ao das hemácias, é um eritroblasto. A gente tem essa célula 29, que a gente vê que é uma célula com grânulos, né? Porém tem uma característica diferente das que a gente viu até agora, que ela é da linhagem eosinofílica. Vocês podem ver que os grânulos são da cor das hemácias. Aqui a gente tem um núcleo arredondado, porém meio ovalado, então provavelmente é um metamielócito da linhagem eosinofílica. Valber, e a 27? Bem, a 27, você se observar o núcleo meio arredondado, né? E consideramos elas como mielócito. 25 e 24? Mielócito também, Humberto. Então, 33, 23 e 21, vocês podem ver que esses também são células granulocíticas com núcleo já alongado. Então, nós temos aqui 3 metamielócitos. Exatamente. Célula 20 e 22, Valber. Basófilos. São basófilos. São células bem características nesse caso. A 34, novamente, também é um metamielócito. E a 32, Valber? 32, Humberto. Você observe aí, é uma célula também granulocítica e tendendo a ser um mielócito. Mielócito, né? Vocês estão vendo que aqui tem um restinho ainda de granulação inespecífica, que na verdade ela era um promielócito que se transformou em um mielócito, ou seja, ela perdeu aquela granulação. Tem só um restinho aqui, então nós podemos considerar já como mielócito. E a célula 31, né, que é bem diferente das demais, você não vê grânulos no citoplasma, com o núcleo ocupando praticamente toda a célula, com cromatina frouxa e esse nucleolo bem evidente. Então, aqui a gente tem um blasto. Certo, pessoal? Então, vamos para a próxima imagem. Na imagem 5, nós também observamos aí uma grande diversidade de células. Então, nós vamos começar pela célula 35, 42... 46. 35, 42 e 46, porque elas têm o mesmo padrão. Então, a gente está vendo aí, Valber, fica à vontade. São exatamente 3 blastos.
3 blastos. Aí nós vamos para a 48, que vocês estão vendo aí que tem granulação inespecífica no citoplasma. Então, célula grande com muita grânulos, né? Então seria um promielócito. Promielócito. F4, 38 e 41, Humberto. 38 e 41, vocês estão vendo aí que são também granulócitos imaturos, com o núcleo redondo ocupando a maior parte da célula. Então a gente tem mielócitos. E a 39 e 40, que são essas também são células que têm um núcleo arredondado, porém vocês veem que já é uma célula menor e já em transição. Então, alguns poderiam dizer que é um metamielócito e outros que é um mielócito. Exatamente. E as células 37, 43, 44 e 47, Bob? Bem, esses ficam mais característicos como metamielócitos, Humberto. Então aqui a gente está vendo já o núcleo bem alongado, são metamielócitos. Aqui a gente tem a célula 45 e 36, que não deixam dúvida, célula com grânulo bem basófilo, então são da linhagem de basófilo. Aqui a gente tem a 50, que é uma célula que também a gente não tem dúvida, porque trata-se de um linfócito. E a 51? A 51, vocês podem perceber aí que o citoplasma ele já não apresenta grânulo, ele não é da linhagem granulocítica. E com essa característica de núcleo, a gente chega a uma conclusão que é um monócito. Exatamente. A 52, apesar que ela não está aparecendo bem aqui, mas pelo núcleo picnótico que a gente está observando, trata-se de um eritroblasto. Então, vamos passar adiante. Então, questão 6. Diante das células que você acabou de identificar, podemos dizer que este paciente apresenta um quadro hematológico compatível com síndrome mielodisplásica, leucemia linfóide crônica, leucemia mieloide crônica, leucemia mieloide aguda ou reação leucemóide. Sobre síndrome mielodisplásica, Valber, o que é que a gente pode dizer? Geralmente nessas síndromes, Humberto, eles apresentam um quadro pancitopênico, né? Então, nesse caso aí, não apresenta, eu descartaria essa opção, devido exatamente à leucometria elevada. Leucometria elevada. Leucemia linfóide crônica, como também já comentamos em alguns casos anteriores, nós teríamos linfócitos maduros. Então, também não foi o que nós vimos nas imagens. Então, a gente descartaria leucemia linfóide crônica. Leucemia mieloide aguda, Val. Poderíamos pensar em leucemia mieloide aguda? Olha, veja bem, apareceram alguns blastos, né, nessas imagens aí. Porém, para a gente considerar uma leucemia mieloide aguda, teria que ter um aumento significativo de blasto no periférico. Então, nós ainda não pensaria numa leucemia mieloide aguda. Reação leucemóide. Na reação leucemóide é a mesma coisa, só que dificilmente aparece blasto em reação leucemóide. Vai aparecer vários granulócitos imaturos, porém não com essa presença de blastos. Isso, então sobrou e realmente a resposta do caso é leucemia mieloide crônica. Por quê? Porque a gente tem uma leucometria elevada e nós temos aí todas as células da linhagem. A gente tem desde o blasto, passando pelo promielócito, temos o mielócito, metamielócito, bastão, segmentados e também a gente viu aí uma grande quantidade de basófilos, né? E eosinófilos. Então, a importância dessa avaliação em relação aos blastos, né? Porque nessa tipo de leucemia você tem 3 fases, né? Que é a clássica, a leucemia mieloide crônica, a forma acelerada e a forma leucêmica. Então, acima de 20%, pensaríamos exatamente numa fase leucêmica da mieloide crônica. Entre 5% e 20% de blasto na forma acelerada. E abaixo disso, a clássica. Bom, em relação à próxima questão, é uma avaliação que é particular de cada um de vocês. Então, espero que vocês façam aí para ajudar a gente a fazer os próximos materiais. E aí vamos partir para o caso 4. Né? Então, vou mudar aqui. No caso 4, a primeira questão
fala do hemograma. O hemograma do paciente deste estudo de caso apresentou os seguintes dados exibidos pela imagem 1. De acordo com esses dados, qual a opção mais completa que representa o quadro hematológico do paciente? Então, nós temos aí 58.700 leucócitos, um RBC de 3,4, hemoglobina de 10, hematócrito de 30,5, plaqueta de 66. Então, vamos às alternativas. Alternativas: leucopenia e plaquetopenia, trombocitopenia, eritrocitose e leucocitose, normocromia, trombocitose e leucocitose, leucocitose, anemia e trombocitopenia, trombocitopenia, leucocitose e microcitose. Então, em relação às alternativas, leucopenia, a gente já viu lá que não tem a leucocitose. Trombocitopenia, nós temos. Eritrocitose. Não temos. Só temos a leucocitose então, e a trombocitopenia. Eliminaríamos essa também questão. Normocromia. Temos sim, você observe os índices hematimétricos todos dentro da normalidade. Aqui os índices hematimétricos estão dentro da normalidade. Nós temos normocromia, porém... Não temos trombocitose e temos a leucocitose. Então não seria essa. Também não seria essa. Leucocitose. Temos. Anemia. Temos. E trombocitopenia. Temos. Então, essa daqui é a resposta da questão. Até porque a próxima também nós eliminaríamos quando ela coloca aqui como microcitose, que o VCM está normal. O VCM está normal. Então, vamos à próxima questão. Identifique na imagem 2, abaixo, as células de número 1 a 4. Valber? Bem, número 1, observe que é um granulócito, observe os grânulos, né, no citoplasma e é um neutrófilo segmentado. O número 2, a gente está vendo aqui que é uma célula que não tem grânulo no citoplasma, né? Então trata-se de um mononuclear, né? Então, pela característica que a gente tem de citoplasma e núcleo, a gente chega à conclusão que é um monócito. Vocês estão vendo aí que até o núcleo se parece com o núcleo segmentado, porém o citoplasma não tem grânulos. E prestem atenção na característica desse monócito, eu não posso antecipar, mas lá na frente a gente vai ter alguma questão em relação a isso. Célula 3 também tem esse mesmo padrão, né? Então, citoplasma sem grânulos e o núcleo de monócito. Então, é um monócito, também com formato diferente, mas que lá na frente a gente vai comentar. Então, a gente tem 1, 4 e essa outra célula aqui, que não está nem numerada, que tem o mesmo padrão. São granulócitos, são, no caso, neutrófilos. A gente tem no A1 segmentado e na 4 um bastão. Observem sempre a diferença em relação ao citoplasma. Okay, vamos lá, vamos à imagem seguinte. Imagem 3. Valber, fica à vontade. Exatamente, é outro monócito. Outro monócito. Vocês podem ver o citoplasma sem grânulos e o núcleo com aquela característica do monócito. A imagem 4, células 6 e 7, a mesma coisa, o mesmo padrão. Exatamente, 2 monócitos. Imagem 5, identifica as células de número 8 a 14. Então, eu vou começar falando dos granulócitos, né? A gente tem aqui a célula 14, 13, a célula 12, 11, 9 e 8. Todas têm o mesmo padrão, né? Citoplasma granulado, alguns aqui com formato de bastão, outros já com núcleo segmentado. E tem a célula 10, que também é outro monócito, né? No mesmo padrão daquela das imagens anteriores. Vamos à próxima imagem. Nessa imagem 6, nós temos apenas 2 células, né? No centro aí vocês estão vendo que a gente tem uma célula com uma característica diferente também das que a gente estava vendo até agora. São 2 granulócitos. Vocês estão vendo aí que o citoplasma tem grânulos, né? Então são 2 granulócitos segmentados. Porém, prestem atenção também nessa célula que lá na frente tem uma questão relacionada a isso. Compare em relação ao tamanho com a de cima, com a 16. Certo.
Vamos à imagem seguinte. Em relação aqui, a gente tem 18, 20, 21 e 19, com o mesmo padrão, citoplasma com grânulos e núcleo segmentado. Então, são neutrófilos segmentados. A 22 e 17 são monócitos. dois monócitos. Observem apenas a célula 18 também, que vamos tecer um comentário mais à frente. Então, as células de número 2, 5, 6, 10 e 17, eu vou até a 17 para a gente ver novamente. Aliás, vamos ler primeiro as alternativas. Apresentam que alteração? Granulações tóxicas, corpos de Dolly, displasia, Cariorex ou segmentação. Então, vamos até a 17, que provavelmente é a última que a gente viu desse tipo. 17, então é o quê? É o monócito, né? É aquele tipo de monócito que a gente pediu para vocês prestarem atenção à característica daquele monócito. Então, que tipo de alteração ele apresenta em relação a essas alternativas? Granulação tóxica? Não, porque ele não tem granulação. Né? Pelo contrário, são hipogranulares. Então, corpos de Dolly também não observamos, porque também vocês viram ali que no citoplasma, corpos de Dolly normalmente aparecem nos neutrófilos. Cariorex? Cariorex não, porque Cariorex é a destruição do núcleo. Segmentação? Até lembra uma segmentação, mas na verdade ali é devido à displasia. Ali a gente tem monócitos displásicos. Exatamente. É um monócito displásico considerado como com núcleos bizarros, né? E ele é comum em um tipo de patologia que nós vamos falar mais à frente. Não vai adiantar agora porque é uma das questões que vão vir a seguir. Então, a próxima questão. As células de número 15 e 18 apresentam que alteração? Então, eu vou voltar lá na 15 e na 18. Mas vejam antes as alternativas. Granulações tóxicas, corpos de Dolly, atipia, Cariorex e gigantismo. Então, célula 15 e 18. Vamos ver lá. Célula 18. Vejam aí, eu vejo o tamanho dela em relação às outras. E célula 15. Veja, é um neutrófilo. Só que pode comparar com o outro que está no mesmo campo. Então, em relação às opções que nós temos aqui, granulações tóxicas, vocês viram ali que não tem. Pelo contrário, tem uma que parece ser hipogranulada. Corpos de Dolly também não tem. Atipia também não tem. Cariorex não, porque isso aqui é quando tem a destruição do núcleo. Gigantismo é essa a nossa opção. Vocês podem ver ali que aquele tipo de neutrófilo ele é considerado como neutrófilo. Tem uma célula hipersegmentada, mas o tamanho dela é muito grande comparando com os outros neutrófilos, né? Então, é um neutrófilo gigante, ou com gigantismo. Então, também característica numa patologia que vamos falar mais à frente. E aí a gente chega à questão 10. Diante das células que você acabou de identificar, né, pelo quadro que a gente viu aí, podemos dizer que este paciente apresenta um quadro hematológico compatível com leucemia linfóide crônica, anemia megaloblástica, leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásica ou reação leucemóide. Leucemia linfóide crônica nós já até falamos também na avaliação dos outros casos. Nós teríamos que ter linfócitos maduros em grande quantidade. E não foi o caso que a gente viu aí nas imagens. Anemia megaloblástica. Bem, anemia megaloblástica, algumas pessoas poderiam até pensar com esses neutrófilos hipersegmentados e gigantes, achar que é um hipersegmentado e associar a anemia megaloblástica. Porém, observe o VCM, ele está dentro da normalidade. Então, nesse caso, não consideraríamos a anemia megaloblástica. E também nós não pensaríamos em anemia megaloblástica, porque normalmente a anemia megaloblástica, quando ela se confunde com as leucemias, ela vem com um quadro de leucopenia também, e aí a gente tem uma leucocitose. Exatamente. Em relação à leucemia mieloide aguda, a gente já viu nos casos anteriores que a gente tem uma grande presença de blastos, e nós não vimos blastos aqui. Então a gente não pensaria também na leucemia mieloide aguda devido à ausência de blastos.
Reação leucemoide? A reação leucemoide também, para a gente pensar numa reação leucemoide, a gente teria que ter aí um desvio à esquerda com granulócito imaturo, né? E aí não é o caso também pelas imagens que a gente viu. Então, pelas imagens que a gente viu muito o quê? Monócitos displásicos com núcleos bizarros, né? Que é comum na síndrome mielodisplásicas. A gente viu os neutrófilos, alguns hipossegmentados, com gigantismo, aliás, hipersegmentados com poucos grãos e Gigantes. aquele quadro de gigantismo. Então, também característicos na síndrome mielodisplásica, que é a nossa alternativa correta nesse estudo de caso. E aí a gente já chegou também ao final, porque agora só falta a avaliação, que é de vocês, é particular, de cada um. Então a gente chegou ao final da avaliação dos comentários sobre o caso 4. E aí deixamos o nosso carinho, o nosso abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esses 2 estudos de caso. E fica aqui só a nossa expectativa para o último vídeo que nós apresentaremos amanhã para vocês. Espero que vocês gostem e deixamos aqui um abraço. Valber, considerações finais? Um abraço a todos aí, espero que realmente gostem. É um trabalho que nós fazemos com grande satisfação, né? Gostamos de compartilhar esse conhecimento que nós temos, essa experiência que nós temos aqui, para que haja realmente as pessoas realmente se envolvam com a hematologia. Um abraço grande. Valeu, pessoal. Tchau.